Carol, deixa eu te falar. Nossa, você vê, né? Que maravilha que é o agro, tem toda essa coisa toda, mas a gente sempre vive desafios e essa questão externa, né? Assim, a geopolítica, né? Uma nova movimentação dos Estados Unidos pode trazer impactos para o agronegócio brasileiro. A inteligência americana vai avaliar os investimentos chineses no agro aqui no Brasil, incluindo terras, infraestrutura, insumos, o que pode abrir espaço para novas restrições comerciais. Isso é uma coisa que a gente olha, mas a gente precisa saber o que é realmente que está sendo sinalizado. Para analisar esse cenário e seus possíveis desdobramentos, a gente convidou e conversa agora ao vivo com o professor do INSPER Agro Global, o Leandro Gílio, que está com a gente aqui. Leandro, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo, tá? Bom dia. Bom dia, Valteno. Bom dia, Carolina. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não sei se eu li num artigo seu, fazendo uma comparação com um tabuleiro de xadrez, em que China e Estados Unidos jogam e o Brasil é uma peça ali. Parece que foi colocado como um peão, que não é uma peça muito, não é um rei, né? Não é uma coisa assim. O que nós somos nesse tabuleiro? Por que é comparado a um peão? Olha, eu acho que o peão, não sei se é uma boa analogia ali, né? Eu acho que a gente está virando, na verdade, o tabuleiro, né? A gente está entrando aí no centro desse jogo geopolítico, né, entre Estados Unidos e China. O Brasil tem uma forte elo hoje em dia estratégico com a China, né? Garantindo parte dali da segurança alimentar da China, né? E os Estados Unidos olhando para isso, né? Os Estados Unidos têm um interesse, né, em manter ali um certo controle sobre o hemisfério ocidental, né, e a nossa relação com a China, ela cresce, né, ao longo do tempo, né. A China é nosso principal mercado de destino, os investimentos chineses no agronegócio brasileiro, na infraestrutura brasileira, crescem aí ano a ano, e os Estados Unidos começam a olhar isso com um pouco mais de atenção, né. Essa normativa aí que eles baixaram aí, né, essa lei, essa seção 6705, né, que é uma norma aí de inteligência dos Estados Unidos, né, ela faz com que eles abram uma investigação, né? A inteligência dos Estados Unidos começa a avaliar isso, né? Junto ali com o secretário de Estado, o secretário de Agricultura, né? Vai fazer uma avaliação detalhada aí dos investimentos chineses aqui no agro brasileiro, né? E acaba trazendo aí o agro como um foco, né? Desse objetivo geopolítico dos Estados Unidos, né? Não é uma coisa que traz uma sanção aí, traz algum problema automaticamente aí pro agro ou para o Brasil como um todo, né? Mas aí começa, né, a trazer um pouco essa possibilidade de se criar, digamos assim, narrativas, né, e justificativas futuras para eventuais sanções, eventuais questões aí que os Estados Unidos possa tentar aí, eventualmente, impor aí ao agro, né, ou ao próprio Brasil como um todo. Leandro, deixa eu te falar, se a gente for analisar o comércio Brasil com os Estados Unidos e com a China, sem falar de blocos, né? A gente vê aí a China é o nosso principal parceiro, na faixa de 30% de nossas vendas, falando do agro, Estados Unidos 12%, então é o segundo maior parceiro. Se a gente for falar de bloco, vai entrar aí a União Europeia. Mas é algo assim, realmente assim, é uma corrida, né? Você tem a China aqui, você tem os Estados Unidos aqui, a China tentando manter essa dianteira e os Estados Unidos tentando ocupar seus espaços. E os Estados Unidos deram prova nesse primeiro ano do governo Trump que não vieram para brincar, né? Estão lá na Venezuela, estão lá fazendo acordo com a Colômbia, só que o Trump está conversando com essas pessoas e está fazendo uma jogada, né? Tá fazendo a questão dos minerais raros, que essa é uma questão que eu queria... A gente fala muito disso, da importância. O Brasil vai negociar mesmo com os Estados Unidos terão mais participação do seu ponto de vista no comércio brasileiro ou não? Olha, isso é uma questão complicada, né? Se a gente for observar para o agro, né, de modo geral, a gente tem uma relação até, às vezes, de concorrência maior com os Estados Unidos do que justamente uma relação de venda, né? Vários dos nossos produtos que são principais aí da nossa pauta exportadora, né, a gente acaba concorrendo um pouco com os Estados Unidos, né? Entre eles, o principal é a soja,
né, que nós concorremos ali com o mercado chinês, né. Então, existe ali uma relação diferente com relação à China, né, que absorve aí muitos dos nossos produtos, né. Mas também nós temos algum tipo de relação de dependência também com os Estados Unidos, até porque muitas das tecnologias do agro, né, algumas questões que envolvem investimento do agro, a gente tem uma dependência ali, às vezes, de tecnologias americanas, né, os maquinários americanos, né, a gente sabe que o agro depende de muita tecnologia e muitas dessas empresas elas são americanas também. Então, um pouco ali de um equilíbrio entre os 2 lados, né, a gente acaba ficando um pouco no meio aí, na verdade o Brasil tem que, claro, negociar, né, eu acho que é de interesse do Brasil, manter a relação com a China, reforçar a relação com a China, né, nosso principal mercado consumidor, não tem como ignorar isso e a gente não tem como os Estados Unidos, digamos assim, absorver, né, a gente voltar a ser um mercado americano, não tem como mais, a China é realmente o nosso principal mercado de destino, os nossos principais produtos exportáveis vão para a China, ela é líder em compra de vários produtos, né, soja, carne, né, entre outros vários produtos importantes da nossa pauta exportadora, né, então a gente tem que manter essa relação, tem que reforçar essa relação e, claro, é inevitável a gente negociar com os Estados Unidos, né, nossa relação diplomática aqui ocidental, a gente está na América, né, a gente tem um forte vínculo histórico com os Estados Unidos, né, então isso daí a gente percebe até pelos próprios movimentos do governo, né, por mais que ideologicamente ali a gente vê que não existe uma relação tão direta, mas o governo sempre esteve, digamos assim, de uma certa maneira disposto a negociar, a criar laços saudáveis com os Estados Unidos, né? Então não tem como a gente sair aí, a gente vai ter que se equilibrar um pouco nessa balança para tentar aí acomodar os dois lados, né, de alguma maneira e esperar aí, né? Dificilmente a gente sabe o próximo passo aí do governo Trump, né? Aí se equilibrar possibilidades. Né? Quando você fala inevitável, às vezes passa para mim a impressão de que não é bom, mas tem que fazer. Agora, veja só, sempre foi melhor negociar, mesmo com democracias, com quem a gente possa ter até uma certa antipatia, às vezes, pela liderança do momento, do que com autocracias, né? Porque você não tem resultados muito previsíveis, você não tem uma contabilidade muito clara. Então, o Brasil fica numa situação de ter que negociar e fazer vendas e comércio com gente que, se formos sentar para falar em termos de direitos humanos, de respeito social ou regras, a gente nem faria negócios. Mas não é bem assim que a gente se coloca como comerciante, como vendedor. E o Brasil faz isso bem, abrindo mercados. Agora, o que a gente está falando é de duas potências, as maiores potências do mundo, e o papel do Brasil nisso. Eu te pergunto, a Rota da Seda, ela vai se concretizar? A China vai conseguir chegar no Pacífico? Nossos produtos, ou os produtos americanos, sul-americanos, vão conseguir chegar no Pacífico para fazer isso? Os Estados Unidos, como é que vão reagir a isso? Porque tem portos já participando disso, falta formar esse corredor, seja por linha férrea, seja por rodovias, para a produção do centro-oeste brasileiro alcançar portos no Pacífico. Como é que você vê isso? Olha, voltando nisso da sua pergunta, né, eu acho que a questão de regramento comercial mudou completamente, né, seja com relação a democracias, a relação a autocracias. Eu acho que, assim, hoje em dia a gente perdeu um pouco as regras de comércio que existiam no mundo, né, a Organização Mundial do Comércio, né, aquele regramento global de comércio acabou caindo ao longo do tempo. Hoje em dia as regras de comércio são muito mais tratadas país entre país, né, e, necessariamente o nosso país vai ter que negociar aí com os mais diversos tipos de governo, acho que não tem como a gente fugir, né, e tentar evitar algumas coisas. Regulamentos de comércio caíram, né, Estados Unidos é uma democracia, mas vem aí desrespeitando normas internacionais de comércio, criando aí seus próprios regulamentos, né, criando guerras comerciais aí com vários países do mundo, então necessariamente a gente tem que adentrar um pouco essa nova ordem global, negociar com os países e tratar isso de maneira pragmática, que a gente possa conseguir aí benefícios de comércio e ganhos de mercado, onde a gente vira conseguir aí com os nossos produtos e a competitividade que o agro traz aí para o mundo, né, com essa relação de benefícios da segurança alimentar global. Com relação à Rota da Seda, essas questões, a China vem tentando, né, vem investindo nisso e fatalmente vai conseguindo se consolidar ali, criando novas rotas de comércio, né, até porque a China é muito pragmática, investe no
de criação de rotas de comércio, investimento em infraestrutura logística, né, eles estão aqui investindo, é por isso mesmo que os Estados Unidos cresce um pouco o olho sobre a China, né, e tenta manter um pouco essa tentativa de criar aí uma certa hegemonia que os Estados Unidos sempre teve aqui sobre o hemisfério ocidental, sobre as Américas, né, a gente vê aí as ações dos Estados Unidos sobre o país também. Então, vai existir ali uma tensão entre essas 2 potências, é claro, né, pelo equilíbrio ali do poder, pode até se beneficiar sobre alguns aspectos. É Ô, isso. Leandro, obrigado. A gente teve uma dificuldade para finalizar a conversa com o Leandro Gílio, professor do INSPE Agro Global, mas deu para entender aí os desafios que estão colocados, né? O Brasil fica navegando entre as relações entre Estados Unidos e China e a gente não pode abrir mão de nenhuma delas. É isso, o recado foi dado, né?